Hoje eu vou mudar um pouquinho o assunto, né, da folha mnemônica e pensei em tratar de um outro assunto que também é bastante interessante. Como introduzir a criança no mundo da leitura, ou como desenvolver a linguagem da criança, ou como fazer com que ela adquira interesse por ler, né, e aprender, que é o mais importante. A primeira coisa é dar uma série de modelos e exemplos para a criança. Então, assim, desde cedo, muito cedo mesmo, ou até mesmo na barriga da mãe, já se recomenda falar com a criança, fazer leituras para a criança, passar música. E quando ela nasce, a gente já começa a dar para ela uma série de estruturas a partir da nossa fala e de vocabulário. Então, de tanta criança ouvir a gente indicar determinado objeto e a repetir um nome, com o passar do tempo ela vai adquirir a habilidade e vai conseguir reproduzir um som semelhante para aquela palavra. Então, papai, mamãe, água, bola e assim por diante. Então ela aprendeu por imitação, né? E depois a criança vai aprender certas estruturas muito simples, como eu quero a bola, eu quero água. Eu gosto de chocolate, eu gosto de brincar. Então, de tanto ouvir a mesma estrutura, a criança vai gravar essas estruturas. Claro, quanto mais estruturas ela ouvir, quanto mais rica for a linguagem que ela ouvir, mais modelos, mais exemplos e uma melhor estrutura ela também vai acabar adquirindo. Então, por isso que é importante escolher desde cedo livros que tenham uma qualidade literária muito boa, de preferência não traduções, a não ser que sejam traduções de autores consagrados, mas se não ler os autores clássicos, né, da língua, que é a língua portuguesa. Também dá para ler em outros idiomas, assim como fazer a criança ouvir músicas em outros idiomas, para ela criar certos modelos na sua cabeça e na sua memória. Muita gente diz assim, mas eu tenho que dar um livro simples para a criança ler, para ela poder entender. Na verdade é assim, se a gente pensar, né, que a gente só deve passar para crianças que ela já consegue entender, nós não começaríamos a falar com ela nunca, né? Porque ela teria que aprender antes de nós falarmos com ela, e não é assim que funciona. De tanto nós falarmos com a criança, repetir as mesmas palavras, as mesmas estruturas sintáticas, etc., ela vai pegar, imitar e copiar esses modelos. Então, a mesma coisa a gente deve fazer com a leitura, dar livros, né, dar leituras para elas, mesmo que elas não entendam, que não tenham um vocabulário que permita a criança entender isso. E com o tempo ela vai pegar. Isso não quer dizer que também não vai poder serem lidos livros que a criança já consiga compreender, né, quando ela estiver um pouquinho maior. Então dá para mesclar as duas coisas, dá para contar histórias que tenham uma linguagem mais simples e que a criança entenda. E aí a gente está falando da educação da imaginação, dá uma série de modelos para a criança, de condutas humanas, de possibilidades humanas, de coisas possíveis neste mundo e outras apenas ideais ou como suposições, etc., para dar uma gama para ela de imaginária com que ela possa trabalhar depois. Mas com crianças que já começam a ter uma certa compreensão, a gente pode trabalhar alguns elementos na leitura. Então, assim, a primeira coisa é você apresentar para a criança o livro. Algumas coisas para nós são muito óbvias e a gente adquiriu meio que pelo convívio mesmo, não de uma forma sistematizada, mas a gente pode ensinar a criança de uma forma sistematizada, estruturada, embora não necessariamente com uma rigidez muito grande. Então, assim, mostra para a criança o livro. Aqui tem a capa do livro, essa aqui é a contracapa, a lombada, tem o autor, o ilustrador. Mostrar esses elementos. Aqui é o texto, a gente faz a leitura do texto. Essas palavras, essas letrinhas, esses desenhos aqui, eles se transformam em sons, que são os sons da fala.
Então, mostrar qual é a primeira palavra da página, qual é a última palavra da página, qual é a primeira palavra do livro, qual é a última palavra do livro. E depois perguntar para a criança mesmo, onde começa o livro? Como é que eu seguro o livro? É assim, não é? É de cabeça para baixo, em pé, e mostrar para ela as diversas possibilidades para ela, então, dizer como é. As crianças gostam bastante disso, de fazer brincadeiras, começar do final do livro, e aí ela vai dizer, não, não é assim, tá errado, né? Isso acontece bastante. Né? Mostrar a posição do texto, né? A ordem da leitura, a gente começa da esquerda, né? Da esquerda para a direita, né? Aqui está da direita para a esquerda, né? Mas é da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Mostrar que as palavras elas são separadas por um determinado espaço. Mostrar que tem pontuação, mostrar o título, o subtítulo do texto e assim por diante. Né? Também é legal ler uma história conhecida para a criança mais de uma vez. As crianças gostam disso. E aí modificar alguns elementos, né? Então, por exemplo, trocar os personagens principais, né? E dizer, hoje eu vou ler a história do porco mau e os 3 lobinhos, né? Em vez de o lobo mau e os 3 porquinhos. Então a criança, ver se a criança está atenta a isso. Se ela estiver, com certeza ela vai fazer um alerta. Um castelo por uma casa, uma caverna por um castelo e assim por diante. E sempre observando se a criança percebe isso, para ver se ela está atenta, porque a grande questão aqui é ensinar a criança a estar atenta, né? Ela adquirir uma concentração e que a faça realmente prestar atenção no que está sendo dito. Também é interessante nomear as figuras, indicar as figuras no texto quando é ilustrado. Pedir para a criança nomear essas figuras, descrever a cena que está sendo ilustrada ali, né? E também uma coisa legal é pedir para a criança fazer um som, um determinado gesto quando aparecer uma palavra-chave no texto. Então, quando aparecer porco, você vai fazer tal som, ou você vai bater uma palma, né? Isso aí dá para cada um fazer o seu modo. Mas para ver o quê? Para ver se ela está prestando atenção. Então, esse aí seria o mais básico, né, para começar a leitura com as crianças bem pequenas, que começam já a ter um domínio da língua, mas que ainda não tem, né, um vocabulário mais rico, um conhecimento, uma capacidade reflexiva um pouco maior. E depois, no outro vídeo, eu vou então dar algumas outras possibilidades e para já com crianças um pouquinho maiores já. Tá bom? Espero que seja útil de algum modo e por enquanto é isso.